Havia então em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião de uma coorte chamada Itálica, religioso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus assiduamente. Este viu claramente numa visão, cerca da hora de Noa, que um anjo de Deus se apresentava diante dele e lhe dizia: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram com um memorial à presença de Deus. E agora, envia homens a Jope a chamarem certo Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual se encontra hospedado em casa de um certo Simão Curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo-se retirado o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um soldado temente a Deus, daqueles que estavam às suas ordens. E tendo-lhes contado tudo isto, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles em viagem, e estando perto da cidade, subiu Pedro à parte superior da casa para fazer oração, cerca da hora sexta. E, como tivesse fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, caiu em êxtase, e viu o céu aberto e descer uma espécie de vaso que, como um grande lençol, suspenso pelos 4 cantos, era mandado do céu à terra, no qual havia de todos os quadrúpedes, e répteis da terra, e aves do céu. E ouviu esta voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: Não, Senhor, porque nunca comi nada de comum e impuro. Não chames impuro ao que Deus purificou. E isto repetiu-se 3 vezes, e logo o vaso foi retirado para o céu. E enquanto Pedro estava incerto dentro de si sobre o que queria significar a visão que tinha tido, eis que os homens enviados por Cornélio, perguntando pela casa de Simão, chegaram à porta. E tendo chamado, perguntavam se estava ali hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. E entrando Pedro a pensar na visão, disse-lhe o Espírito: Eis 3 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles sem duvidar, porque sou eu que os enviei. E descendo Pedro para ir ter com os homens, disse: Aqui me tendes. Sou eu. Quem buscais? Qual é a causa por que viestes aqui? O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus e tido em consideração por toda a nação dos judeus, recebeu ordem de um anjo santo para te mandar chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então Pedro, mandando-os entrar, os hospedou. E levantando-se no dia seguinte, partiu com eles. E alguns dos irmãos que viviam em Jope o acompanharam. E no dia seguinte, entraram em Cesareia. E Cornélio estava os esperando, tendo convidado os seus parentes e mais íntimos amigos. E aconteceu que, quando Pedro estava para entrar, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E conversando com ele, entrou em casa, onde encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes: Vós sabeis como é coisa abominável para um homem judeu o unir-se a um estrangeiro, ou aproximar-se dele. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamasse profano ou impuro. Por isso vim sem hesitação, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Faz hoje 4 dias que eu estava orando em minha casa, à hora de Noa, e eis que apareceu diante de mim um homem vestido de branco, e disse: Cornélio, a tua oração foi atendida, e as tuas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Manda,
pois, a Jope chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual está hospedado em casa de Simão Curtidor, junto do mar. Por isso mandei imediatamente chamar-te, tu fizeste bem em vir. Agora todos nós estamos na tua presença para ouvir tudo o que o Senhor te ordenou. Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a paz por meio de Jesus Cristo. Vós sabeis o que aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com a virtude a Jesus de Nazaré, o qual andou de lugar em lugar fazendo o bem e sarando todos os oprimidos do demônio, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém, mas mataram-no, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, ressuscitou-o ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus tinha escolhido antes, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E mandou-nos pregar ao povo e dar testemunho de que ele é aquele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que creem nele recebem, por meio do seu nome, a remissão dos pecados. Estando Pedro ainda proferindo essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a pregação. E os fiéis circuncisos, que tinham ido com Pedro, admiraram-se de ver que a graça do Espírito Santo foi também difundida sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e glorificar a Deus. Então Pedro disse: Porventura pode alguém impedir a água, para que não sejam batizados estes, que receberam o Espírito Santo como nós? Então rogaram-lhe que ficasse alguns dias com eles.